Muito bem, vamos ver o que Joana de Ângeles nos tem a dizer a respeito desta temática. Queda e ascensão psicológica. Na base de inúmeras perturbações emocionais, são encontradas a culpa e a vergonha. A culpa procede de uma peculiar sensação de estar se realizando algo que está errado e de como esse comportamento afeta as demais pessoas. Esse sentimento proporciona uma correlação entre a capacidade de agir correta ou erradamente. O ato de haver-se equivocado sem uma estrutura equilibrada do ego em relação ao corpo produz uma distonia que gera sentimentos profundos de amargura e desajuste emocional. O livre-arbítrio cabe o mistério de examinar e discernir o que se deve e se pode fazer, daquilo que se pode, mas não se deve, ou se deve, porém não se pode realizar. Ao errar, atormenta-se todo aquele que não possui resistências psicológicas para considerar a própria fragilidade, dispondo-se a novo cometimento reparador. Quando o ego é saudável, enfrenta a situação do erro com naturalidade, porque compreende que os conceitos certo e errado são abstratos, cabendo-lhe discernir o que é de melhores resultados para si e para os outros. Portanto, permitindo-se o direito de errar e impondo-se o dever de corrigir. Qualquer relacionamento humano é estabelecido dentro das diretrizes do prazer e das compensações emocionais que proporciona. Quando a culpa se apresenta, essa estrutura se fraciona, alterando a conduta do indivíduo. No sentimento de culpa, apresenta-se um elemento conflitivo, que é o ressentimento daquele que é em relação ao outro a quem feriu, facultando não raro uma situação recíproca. Isso é muito interessante e acontece. A pessoa que se culpa, ela fica amargurada, né? Nos relacionamentos afetivos próximos, o sentimento de culpa é devastador, porque gera ambivalência de conduta. Um pai ou mãe que se comporta sob sentimentos de culpa em relação a um filho, mantém ressentimento desse filho, que por sua vez responde com o mesmo sentimento em relação ao genitor e culpa-se por essa atitude que lhe parece incorreta. Esse tormento alastra-se no campo emocional, tornando a situação cada vez mais embaraçosa, porque a culpa faz-se maior. Invariavelmente, no ódio, no ressentimento, no ciúme, o paciente se sente aprisionado no agente da sua reação por sentimento de culpa, que procura dissimular através de acusações contínuas em relação ao outro. O indivíduo é terrível esse tipo de comportamento. O indivíduo joga nas costas do outro aquilo que não lhe pertence. Quando se está sujeito a um julgamento moral, o conceito emocional que envolve a culpa apresenta-se. Quando esse julgamento é oposto, portanto negativo, a culpa toma vulto. Por outro lado, se é positivo, tem-se a sensação de encontrar-se sempre certo, o que é perigoso, já que o erro faz parte
do processo de aprendizagem e de crescimento intelectual e moral. E graças ao conhecimento que esse sentimento se desenvolve. Desde a infância, olha que interessante, desde a infância, o ser é orientado a descobrir o que é certo e o que é errado, desde pequenininho, de forma que possa sempre agir acertadamente, assim amadurecendo os conceitos morais, conforme o bem ou o mal que deles decorram em relação a si mesmo, como ao seu próximo. Desde pequenininho nós somos colocados nesta situação. Certo, errado. Errado, certo. E nós temos que tomar uma certa decisão. Obrigada a participar do drama da vida, a criança é induzida a agir de forma sempre correta, conforme o padrão do seu meio ambiente, os valores éticos, as pressões existentes. Será esse comportamento que dará lugar ao senso de responsabilidade. Olha que interessante, né? Entretanto, a ação da responsabilidade pode dar-se sem se fazer acompanhar do sentido de culpa, somente porque se haja equivocado, considerando-se as imensas possibilidades de recuperação. Toda vez que alguém com sentido de culpa julga a própria conduta, se constata que os seus sentimentos se apresentam negativos, prejudiciais, sente vergonha dos mesmos e procura suprimi-los, amargurando-se por estar a vivenciá-los, mesmo que sem consciência, autocondenando-se. Com o acúmulo de conflitos e o represamento dos sentimentos, perde a capacidade de discernimento para saber como agir com correção. Nesse estado de autoaceitação, a autoaceitação desaparece, dando lugar à repulsa por si mesmo, abrindo espaço para a tristeza, para o medo e outros sentimentos perceptuais que são identificados pelo ego. O ego ele vai estar reprimido. Ele não queria estar passando por aquilo. A vergonha, de algum modo, está mais vinculada às funções do corpo quando não decorre dos atos morais. A herança antropológica permanece com destaque em muitas funções orgânicas, tais a alimentação e a eliminação, a aparência física, os movimentos e assim por diante. Torna-se indispensável que a educação contribua com orientação adequada, de modo a definir-se um comportamento saudável que evite as associações depreciativas. Infelizmente, encerrando, não obstante, a sociedade não se estruturaria se não existissem esses sentimentos de culpa e de vergonha, que de alguma forma funcionam como árbitro de muitas ações, contribuindo para o despertar do discernimento. É muito interessante nós entendermos que a pessoa necessariamente não precisa passar por aquele sentimento de culpa e de vergonha. Mas por que ela passa?
Qual o ponto positivo disso? O ponto positivo disso é a transformação do comportamento. Ele não vai agir mais da forma que ele agiu. Não vai. Então, nisso, ele se autoeduca. Consequentemente, isso chama-se autoconhecimento. Ele vai tomando ciência daquilo que ele consegue e daquilo que ele não consegue. E somando à sua personalidade pontos decisivos para que ele evite a cometer novamente os mesmos deslizes. Isso é fundamental. Nós aprendemos isso naturalmente na natureza, como por exemplo, nós não vamos pegar uma panela, eu como minha Lídia na cozinha, quantas e quantas vezes eu me sapequei, pegando uma frigideira quente, ou uma panela, ou espirrando, respingando a gordura na minha mão. Por quê? Por falta de atenção, por falta de desenvolvimento interior meu. Eu tenho que estar pleno, totalmente pleno. Por isso que eu tomei um comportamento que a minha esposa nem sempre gosta e os familiares já conhecem. Eu, quando vou para a cozinha, eu fecho a porta. Antes eu usava um som, hoje eu nem ponho mais, para não distrair. Porque uma distração estraga a comida inteira. Salgar. Se você salga e esqueceu que salgou e volta a salgar de novo, não tem quem consiga comer a comida. Estou falando isso porque eu já fiz isso. Vamos voltar.